Henker que vive duas vezes. Capítulo 31. Consumir. 6. Ethan caiu para trás enquanto sangue escorria de sua cabeça. Aconteceu em menos de nenhum momento. Ah! O que está acontecendo? Os jogadores entraram em pânico com a situação repentina. Khan e Doyle, que estavam conversando com Brand, também voltaram os olhos apressadamente para a cena. Mas, independentemente da perturbação, Yeon-woo segurou a adaga de Karshina e avançou. Seus alvos eram os jogadores que Ethan mantinha perto de si. Como diabos ele? Eles ficaram surpresos com o fato de seu disfarce ter sido descoberto, mas ao mesmo tempo, eles se dispersaram em todas as direções para escapar. Que ingênuo! Yeon-woo riu de como todos os jogadores estavam fugindo depois de apenas um leve empurrão. Na verdade, Yeon-woo percebeu o plano deles pouco depois de começarem a executá-lo. Ele sempre manteve seus sentidos fortalecidos em estado passivo. Graças a isso, ele foi capaz de detectar até as menores mudanças ao seu redor. Assim, se houvesse algo suspeito, seus instintos o avisariam imediatamente. E foi o que aconteceu desta vez. Seus sentidos captavam cada movimento dos jogadores que acompanhavam o grupo de Yeon-woo. Até mesmo suas palavras e suas ações. E então seus sentidos capturaram Ethan. O olhar que ele teve quando examinou os três. A atitude que demonstrou ao dar ordens a alguns jogadores. E a maneira como ele falou com Brand enquanto evitava os olhos dos outros jogadores. Na sua própria presunção, ele pensava que estava agindo em segredo. Mas, tolamente, suas ações apenas levantaram suspeitas de Yeon-woo. Desde então, Yeon-woo expandiu seus sentidos, apenas por segurança. Então, percebeu que um grupo não identificado de jogadores se preparava para uma emboscada em um terreno baldio não muito longe dali. Isso só poderia significar uma coisa. Catadores. Isso significava que os jogadores que eles pensavam serem vítimas de Hargan eram na verdade mais perversos que os homens lagartos. Então Yeon-woo eliminou Ethan assim que ele deu sinais de que iria agir. Eu tenho que atacá-los primeiro antes que eles possam fazer o seu movimento. A julgar pelo número de jogadores escondidos, havia mais do que os três podiam aguentar. Parecia que eles reuniram todos os catadores desta região. Ele não sabia como Ethan dava sinais aos outros catadores escondidos, mas precisava matá-los antes que pudessem se preparar. De qualquer forma, apesar dos esforços para fugir, eles ainda não haviam escapado da área sensorial de Yeon-woo. Em sua marcha correndo, Yeon-woo sacou vários punhais. Switch asterisco. E então ele os jogou em forma de leque. Puck asterisco. Os catadores em fuga caíram de cara no chão com uma adaga enfiada na cabeça ou nas costas. Apenas dois deles, mais habilidosos que os outros, conseguiram desviar as adagas e fugir. Quando Yeon-woo estava prestes a perseguir os catadores que ele perdeu. Cara, que diabos está fazendo? Khan ficou no seu caminho com um olhar surpreso. Aos seus olhos, parecia que Yeon-woo estava massacrando jogadores inocentes de repente. Yeon-woo respondeu com uma voz insensível. Pare de agir como um idiota e dê uma olhada ao seu redor. O que você está falando? Se você ainda não entende o que está acontecendo, então cale a boca e fique fora do meu caminho. Com essas palavras ditas, Yeon-woo rapidamente passou pelo lado de Khan. Switch asterisco. Khan tentou gritar com ele mais uma vez. Mas logo percebeu que algo estava errado e deu uma rápida olhada ao redor. Doyle, que já estava ciente da situação, estava concentrando sua mana na mão. Young. Eu não esperava nada assim. Caramba. Khan franziu as sobrancelhas e sacou uma espada da cintura. Antes que ele percebesse, eles foram cercados por um grupo de jogadores. Cada um deles tirou uma espada ou um machado sabe-se lá de onde, emitindo uma atmosfera assassina. Brand foi o único que não conseguiu entender toda a situação. Ele gaguejou em suas palavras. O que está acontecendo? Onde você conseguiu essas armas? Cookie. Um jogador ao lado dele, como se não quisesse se preocupar em contar, franziu a testa com a pergunta e cortou o rosto de Brand com sua machadinha. Você caiu na nossa armadilha como um idiota? É isso que está acontecendo. Pitu, é por isso que você ficou preso na fazenda humana. Muitos jogadores, normais, já haviam caído mortos após serem atacados por jogadores que consideravam aliados. Assim como Brand, eles eram jogadores que não entendiam a rápida evolução dos acontecimentos. Os demais jogadores, ou catadores, conversavam entre si. Mas estava quase pronto. Como diabos fomos pegos? Como você acha que fomos pegos? Obviamente, foi Ethan. Aquele bastardo estúpido foi pego. Aquele idiota. Pare de choramingar e prepare-se. Esses caras são perigosos. Teremos que aguentar até que eles tragam reforços. Bem, ainda bem que um deles foi atrás deles. Esperançosamente, eles cuidarão desse cara. Esses jogadores foram os que mataram Hargan em sua segunda fase. Diante de jogadores tão fortes, os catadores tiveram que entrar na batalha com total concentração. Mas eles não pareciam pensar que iriam perder. Yeon-woo e outros já deveriam estar cansados da grande batalha, e estariam superando em muito o grupo de Yeon-woo depois que seu reforço se juntasse a eles. Eles até tinham alguns dos melhores classificados ao seu lado. Quem diabos são esses caras? Khan franziu a testa irritado enquanto reunia sua mana. Eles devem ser os proprietários originais da fazenda humana.
Yon-woo foi capaz de extrapolar sua identidade enquanto o seguia de perto. Nem todos os catadores eram meros saqueadores, alguns deles deram as mãos a monstros. Como isca, esses necrófagos fingem estar feridos e pedem ajuda aos jogadores próximos para atraí-los para a armadilha. Quando conseguem, eles dão a carne humana aos monstros e pegam os artefatos e fichas para si. Quando descobrimos que os proprietários de uma fazenda humana que fornecia carne humana a monstros eram, na verdade, seres humanos como nós, nossa equipe ficou furiosa com seus atos cruéis. E juramos para nós mesmos que eliminaríamos esses vilões dos tutoriais e da torre. Ele disse que os necrófagos que forneciam carne humana aos monstros eram conhecidos como o pior tipo de necrófagos que existia no tutorial. Mas erradicar esses criminosos do tutorial foi uma tarefa formidável porque sua organização não só era enorme, mas também tinha o rei dos monstros protegendo-os. Se pretendessem se esconder, poderiam se esconder em qualquer lugar da sessão e então, sempre que tivessem perseguidores, chamavam monstros para lutar contra os jogadores e eles próprios fugiam para se esconder. No entanto, seu irmão e Artia foram incansáveis em sua perseguição. No final, eles conseguiram eliminar todos os catadores e destruir completamente a organização para evitar o seu ressurgimento. Ele conseguiu ficar em segundo lugar graças ao feito que conquistou naquela época, foi uma decisão audaciosa e um feito notável. Mesmo depois disso, ele verificava o tutorial de vez em quando para ter certeza de que crimes como a fazenda humana nunca poderiam ocorrer novamente. Supostamente, eles desapareceram para sempre, porque seu irmão disse que nunca mais reapareceram. Foi por isso que Yon-woo apenas manteve isso como uma informação, sem se preocupar com isso. Mas você está de volta? Ele não sabia se eles eram imitadores ou se eram os jogadores restantes que permaneceram escondidos até a partida de Artia. Mas havia duas coisas que ele poderia dizer com certeza. Uma era o fato de que o mesmo crime estava acontecendo agora, e a outra era que eles tentaram encurralá-lo e colocá-lo na armadilha. Os jogadores que estavam originalmente presos na fazenda, provavelmente já foram mortos. Yon-woo brilhou friamente em seus olhos. Embora ele já tivesse tomado uma decisão fria quando encontrou a fazenda humana, ele ainda era um humano como qualquer outro. A ideia de vender sua própria espécie para monstros era totalmente incompreensível. Eles até tentaram aproveitar ao máximo deixando seu aliado, Hargan, morrer. Eles não são alguém que eu possa encarar levianamente. Antes que eles percebam a situação aqui, terei que contra-emboscá-los e me livrar deles o mais rápido possível. E como esperado, esses catadores estavam fazendo seu trabalho levando-o ao reforço. Ele não pegou os catadores em fuga de propósito para identificar o lugar onde o resto estava escondido. E no momento em que ele sentiu a posição deles, Switch asterisco. Cookie. Não. Yon-woo jogou adagas nos jogadores agora inúteis antes de mergulhar no campo gramado. Eles deveriam aparecer a qualquer momento. Porque eles não vêm. Cookie. Dentro de um dos arbustos, um necrófago murmurava para si mesmo enquanto se agachava. Mas logo ele foi parado por uma dor súbita e lancinante na nuca. Ele tentou levantar a cabeça, mas antes que pudesse gritar, sua cabeça já havia sido separada do pescoço e caiu rolando no chão. Uma poça de sangue se formou no chão. Asterisco plop asterisco. Depois de um simples respingo ao pisar na poça, nenhum ruído foi feito quando Yon-woo passou para o próximo ponto. Era como um felino tentando caçar sua presa. Secretamente, mas rapidamente. Pate asterisco. Um par de fogos fatos disparava pela floresta. Demorou muito até que os catadores que esperavam por Ethan percebessem que algo estava errado. Porra, por que ele está demorando tanto? Sem brincadeiras, ele foi pego ou algo assim? Ele já trouxe batatas fritas antes. Mas nunca foi pego, não é? Isso é verdade, mas, merda, estou simplesmente entediado. Quando os catadores estavam em sua missão, geralmente usavam um pedaço de pano para cobrir o rosto e se autodenominavam com números como Eins, Zoé, Drey, etc. inimigos. Há muito tempo atrás, quando todo o sindicato criminoso estava à beira da aniquilação, os jogadores restantes adotaram esse método para se esconder de Artia, ou foi o que ouviram dos jogadores mais experientes. E mesmo depois do desaparecimento de Artia, isso permaneceu e se tornou uma espécie de costume, ainda praticado até agora. Ao contrário de como seus idosos costumavam manter suas identidades em segredo, mesmo entre si, os catadores da época atual se conheciam. Mas, ao encobrirem os seus rostos e nomes, poderiam de alguma forma apagar a culpa de fazer coisas más. Estranhamente, porém, eles não estavam recebendo nenhum aviso de Draizig, ou Ethan, que deveria estar aqui com sua presa agora. Eles ainda estavam esperando que sua presa aparecesse. A verdadeira espada de sangue e Foxtail. Se pudermos realmente caçá-los, não seriam eles a maior captura que já tivemos? Exceto Fante e Edora, aqueles irmãos malucos, eles são na verdade o melhor time do tutorial no momento. Vai ser muito divertido destruir jogadores tão fortes, sem mencionar as coisas que eles carregam. A espada que Blood Sword está carregando, Dragon Slayer, Tulog Jia, foi. Isso é meu. O inferno, eu liguei para isso antes, seu idiota. Qualquer coisa que você diga. Mas descobridores, guardiões. Vocês dois, parem com isso. O patrão cuidará da distribuição,
Então pare de brigar. Vamos apenas falar sobre algo útil. Como gastar as recompensas do rei Lizardman. Depois de algumas gargalhadas e conversas, eles levantaram a cabeça. Droga, ele está demorando muito. Acho que algo aconteceu lá. Sibsen, tente entrar em contato com Ethan. Zoé resmungou e deu ordens a Sibsen, que estava escondido nos arbustos a alguma distância dele. O artefato de comunicação comumente dado a todos os catadores emitia luz, aguardando uma resposta. Mas nenhuma resposta voltou. Sibsen, para onde diabos ele foi? Zoé franziu as sobrancelhas e virou a cabeça para o lado. Neum, Sibsen está aí, vá em frente e entre em contato com ele. Neum, que estava discutindo sobre Dragon Slayer com Zoé, também não respondeu. Zoé de repente sentiu um arrepio na espinha. Seus companheiros de equipe estavam desaparecidos sem ele saber, o que só poderia significar. Estamos sendo atacados. Zoé levantou-se de um salto. Zoé ficou em 15º lugar no ranking de tutoriais. E ele se orgulhava de suas habilidades, dizendo que elas eram comparáveis às do top 10. Mas um jogador como ele não foi capaz de perceber a presença do inimigo até que todos os seus companheiros já tivessem morrido. A furtividade que o inimigo possuía estava além de sua imaginação. Só então. Farfalhar. Onde diabos você está? Zoé rapidamente se virou na direção de onde ouviu um som vindo. Lá, porém, ele só encontrou arbustos balançando com o vento. Nenhum jogador foi encontrado. Seu filho da puta. Mais uma vez, ele se virou assim que ouviu outro som. E novamente, não havia ninguém. Zoé franziu a testa, irritado. Vejo que você não tem coragem de lutar comigo de frente. Se você está tentando quebrar meu espírito de luta fazendo isso, não vai funcionar. Ele estava falando sozinho com os dentes cerrados. Foi mais uma auto-hipnose do que uma ameaça. Quanto mais sons ele ouvia, e quanto mais forte o vento se tornava, mais intensos aumentavam os calafrios que percorriam sua espinha. O medo subia sob seus pés e apertava lentamente seu coração. Sua mente estava cheia de um único desejo, que era matá-lo rapidamente e sair dali. Farfalhar. Ele avistou uma presença vindo de seu ponto cego. Zoé rapidamente jogou a espada que segurava. Puck. Eu peguei ele. Ele ouviu claramente sua espada atingindo alguma coisa. Zoé imediatamente se lançou nessa direção. Mas em vez de seu inimigo, ele só encontrou um de seus companheiros de equipe, Vier, ofegante com uma espada cravada em seu coração. O rosto de Vier estava tão pálido e cheio de uma emoção clara. Foi medo. Corra, fantasma, ST. E Vier baixou a cabeça, deixando apenas essas palavras para trás. Zoé sentiu que o medo que apenas apertava seu coração já havia subido até sua garganta. Naquele momento, uma máscara branca caiu na frente de Zoé, junto com o terror, o desespero e depois a morte. Chiluk. Khan e Doyle ainda estavam tendo um confronto tenso. O que diabos Aranguidan está fazendo? Khan sentiu uma onda de raiva. Aranguidan se declarou um grupo de vigilantes, mas eles não sabiam que crimes como esse prevaleciam na seção E. Pensando bem, ele se perguntou sobre Yon-Woo. Ele estava atualmente a caminho para pegar os catadores em fuga. Ele não poderia ter demonstrado um julgamento tão rápido a menos que soubesse deles de antemão. Mas como diabos ele sabia desses fatos que nem mesmo Aranguidan sabia? Sua pergunta, porém, não durou muito. O catador que se identificou como Ains estava fazendo seu movimento, e os outros jogadores também estavam diminuindo lentamente a distância entre eles. No momento em que ele tentou abrir caminho com Doyle. Assobiar. O que? Inimigo? Aliado? De repente, uma presença foi ouvida vinda do céu. Todos os jogadores, incluindo Khan, Doyle e Ains, pararam de se mover e levantaram a cabeça. Fanbak. Um monte de objetos desconhecidos caíram do céu. Então um deles veio rolando em direção ao dedo do pé de Ains. O que diabos é isso? Quando Ains estreitou os olhos para confirmar o que era, ele logo ficou congelado no lugar, com a boca aberta. O objeto que rolou próximo a seus pés era o chefe de Zoé, com o rosto cheio de medo.